Está começando o programa A Porta da Graça, aqui da Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu convido você para ficar conosco pelos próximos 30 minutos e ouvir a Palavra de Deus. Esta palavra que vai tocar profundamente o seu coração, a sua alma e transformar a sua vida. Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular, a Catedral da Salvação. Todos digam glória a Deus. Muito bem. Convido vocês a se colocar de pé na presença do Senhor, que neste momento é o momento vital desse culto. Chegou o período de ouvirmos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o alimento que toda igreja necessita e precisa para sobreviver e viver nesse mundo tão difícil, nesse mundo tenebroso. É a palavra de Deus que tem que estar sempre guardada no nosso coração, para que nós possamos guardá-la para não pecar contra o Senhor. Então, eu gostaria que você abrisse a Bíblia, a palavra do Senhor nosso Deus, no livro do profeta Jonas. Há uma palavra que Deus, nesse dia, colocou no meu coração para compartilhar com a igreja. Muito bem. Jonas capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque os seus pecados subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou ali o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Mas Deus lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, cada um clamava ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono profundo, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim este Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. E lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele era fugitivo da presença de Deus, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar,
e o mar se aquietará. Porque eu sei que é por minha causa que vos sobreveio esta grande tempestade. Todos digam amém. Amém. Podemos assentar na presença do Senhor. Hoje é uma palavra um pouco diferente das quintas-feiras, que se fala de solução de problema, de cura, de milagres, de Deus dar para você, de 3 batidas, de você ganhar, receber, buscar. E hoje a palavra desta noite é uma palavra no qual nós precisamos ouvir, porque é uma palavra no qual vive a igreja. E esta palavra, eu esquivei dela por várias vezes no dia de hoje, entre uns 3 textos da palavra, e Deus disse: Jonas, volta lá naquela palavra, porque esta é a palavra para essa noite. E eu entendi que então Deus queria e quer falar conosco através dessa palavra. O tema dessa palavra nesta noite é uma igreja chamada a ganhar almas. Nós lemos a palavra em Jonas. Nínive era a capital do Império Assírio. E Tarsis era a cidade comercial ao sul na época da Espanha, no qual os fenícios, eles levavam suas mercadorias de Nínive para Tarsis, ou de outras regiões, outros lugares, no caso aqui Jope, para Tarsis, para vender e trocar também os seus produtos por outros tipos de produtos que eles necessitavam. Então Tarsis era uma cidade comercial, era uma cidade no qual os grandes mercadores viajavam para fazer negócios. E aqui nesta noite, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz, no capítulo 1 que nós lemos, no capítulo 1 em diante, fala que Deus chama Jonas filho de Amitai. Por que que usa o nome do seu pai? Filho de Amitai. Quem que era Amitai? Amitai era um profeta, um dos profetas menores do Antigo Testamento, no qual este profeta, ele pregava nos tempos de Jeroboão II, e era o profeta muito conhecido na sua época, chamado profeta Amitai, no qual levou grandes palavras proféticas nos tempos dos reis. E então esse profeta, quando morre, ele deixa o legado para o seu filho Jonas, que também profetizou nos tempos de Jeroboão II. E este Jonas, ele já traçava um chamado na sua vida desde o seu nascimento. E eu quero dizer para todos vocês que me ouvem nesta noite, que ninguém aqui, desde o menor ao mais idoso, não possa chegar diante de Deus e dizer que não sabe, ou que não conhece, ou que não tem habilidade, ou que não tenha dom para falar do amor de Deus. Porque grandes e pequenos, naqueles dias serão cobrados um dia pelo Senhor, o porquê deixou de evangelizar, o porquê deixou de pregar a palavra do Senhor, ou seja, o Evangelho. A palavra Evangelho no hebraico significa boas novas, ou boas notícias de Deus para com a humanidade. E nós vimos neste ano, o ano do sobrenatural de Deus, que é o ano propício para a igreja evangelizar, a igreja pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus não é para bispos, padres, pastores, ministros, obreiros. Pregar a palavra de Deus é para todo aquele que conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Para todos aqueles que sabem que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz do Calvário por amor a nós. Todos têm o dever, a obrigação
de levar Cristo ao coração das pessoas nos quais você conhece ou você ainda não conhece. Porque às vezes a pessoa fala, eu não sei falar, meu Deus. Eu não conheço a Bíblia, eu não sei falar. Um dia Jeremias disse, capítulo 1, versículo 6, do livro do profeta Jeremias, ele disse, Senhor, eu não sei falar. E Deus diz no versículo 7, não digas que você não sabe falar. No versículo 9, Deus diz, eis que colocarei as minhas palavras na sua boca, e aquilo que eu mandar você falar, você vai falar. Porque eu sou contigo e eu falarei por meio de você. Eu usarei a sua boca e eu falarei. E quando eu falar, você vai anunciar as palavras que eu coloco na sua boca. Então, se nós formos ter habilidade para pregar o Evangelho, arte de pregar o Evangelho, muitas das vezes as pessoas vão falar, pois eu não tenho esta arte, então eu não posso pregar. Então, como não é uma arte, a pregação do Evangelho, mas é um chamado de Deus, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Por que toda a criatura? Porque as pessoas ainda não são filhos de Deus. E quando se prega o Evangelho às criaturas, essas mesmas criaturas, que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, mas porém ainda não tem a experiência do Salvador, não tem a experiência do Cristo salvífico no seu coração, não tem o conhecimento da verdade, ele apenas sabe que Deus é o grande Pai, ele apenas sabe que existem milhares de religiões, ele apenas sabe que Deus é o Criador, mas quando na verdade ele não tem experiência com o Senhor Jesus, então ele ainda não é filho, ele apenas é criatura de Deus. E veja na Bíblia que Jesus, em texto nenhum, ele diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho aos crentes. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho aos filhos. Mas ele disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, para que essas criaturas tenha o direito, tenha a oportunidade e tenha a chance de receber o Filho, Jesus Cristo, que é o Salvador, que é o Cristo, aquele que veio para salvar, e todo aquele que nele crê será salvo. Como que eles vão crer, se nós não chegarmos a essas criaturas e falarmos do amor de Jesus? Enquanto o Evangelho não for anunciado na face da terra, o Senhor Jesus não pode voltar, porque Ele não pode ser injusto, e chegar naquele dia do julgamento, apresentar uma pessoa e dizer, Senhor, por favor, atende meu pedido. Então diga, ninguém, Senhor, falou do amor de Deus para mim. Ninguém nunca falou que o Senhor existiu, ninguém nunca falou que o Senhor é o Filho de Deus, ninguém nunca falou que o Senhor morreu na cruz, e eu nem imaginava que existiu o Senhor na terra. Para que isso não aconteça, Jesus disse, e este Evangelho será pregado no mundo inteiro, tanto em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, e agora nos confins da terra. Quando a palavra fala os confins da terra, está dizendo nos lugares mais remotos que você nem imagina. Ali tem alguém, naquele dialeto, ou mesmo sem compreender 100% aquele dialeto, mas ele ali movido pelo Espírito Santo de Deus, ele está levando Cristo Jesus para essas pessoas, ele está falando do amor de Deus e convertendo pessoas para começar a andar com Deus, a caminhar com o Senhor, a ler a palavra e queimarem os seus livros de magias malignas e começar agora num novo modelo de vida, sendo uma nova criatura. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. E a Bíblia diz em São João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos deu,
Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, fabricados, feitos de volta, nascidos de novo, através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Se eu fosse você, eu dava uma salva de palmas, por esse amor tão grande, que Jesus fez por você, que Jesus fez por mim, que Jesus fez por todos nós. A Bíblia diz que Deus, essa capital da Assíria, chamada de Nínive, era uma cidade tão pecaminosa como se fosse uma Sodoma e Gomorra. Os pecados dela, ou a maldade dela, ou a malícia dela, chegou aos céus. Era irreversível. E essa cidade tinha que ter uma intervenção divina. E Deus lá dos céus olhou e analisou a conduta, a vida e a moral de uma cidade, e viu a idolatria dominando, tomando conta dos corações daquelas pessoas. Então Deus disse: basta, eu tenho que, pela minha justiça, pela santidade da minha palavra, eu não posso deixar de punir esse povo. E ele então, antes de punir Nínive, ele dá uma oportunidade, porque Deus é justo, e Deus nunca deixa de nos dar uma segunda chance, porque Deus é Pai maravilhoso, de que quando nós erramos, confessamos, ou nós analisamos os nossos erros, e nós falamos: Pai, me perdoa, Senhor, Pai, eu errei, eu pequei contra Ti, já não sou digno de ser chamado de filho de Deus, ou de Teu filho, tem misericórdia de mim. Deus para tudo, e Deus chama a sua justiça, a sua misericórdia, e Deus age com a sua misericórdia, e Deus fala: não morrerás, te darei mais uma chance. E nessa chance, Nínive, Deus ocasiona uma chance para Nínive, e Deus então chama o profeta da sua época, filho de Amitai. Não tinha como mais chamar Amitai, então chama o seu filho. E fala: Jonas, ele diz: eis-me aqui, Senhor. E Deus diz: dispõe-te, e eu quero que você vá a Nínive, e eu quero que você pregue a minha palavra, o evangelho do reino de Deus para aqueles moradores, porque eu quero dar mais uma chance para eles. Porque se isso não acontecer, eu irei destruir aquela cidade. E a Escritura diz que Jonas não gostava muito daquele povo, Jonas não gostava dos assírios, Jonas não gostava dos moradores de Nínive, ele tinha uma aversão contra os moradores daquela cidade. Se dependesse de Jonas, ele queria que Deus mandasse fogo e matasse a todas aquelas pessoas. E então Deus diz: você pode ir, Jonas. E Jonas então analisou, pensou, e Jonas tinha que dar uma resposta para Deus. Então Jonas, eu creio que ele falou: ok, nem que sim, nem que não, ok. Mas Deus, conhecedor do profundo do meu coração, do seu coração e do nosso coração, Deus deixou Jonas à vontade. E Jonas vai a Jope, ele comprou a sua passagem na bilheteria, pagou por ela, não ganhou de oferta, ninguém deu para ele, mas ele, do seu recurso, do seu dinheiro, ele compra a passagem e ele entra no navio. Mas não para Tarsis, não para Nínive, mas ele vai para Tarsis. Ele sai da rota que Deus orientou a ele, e ele vai rumo a um outro lugar. E quando isso acontece, Deus que tudo vê, tudo sabe, tudo pode, Deus que é onisciente, Ele sabe nesse exato momento aonde que o teu pensamento está agora.
onde está concentrado a sua mente agora? Deus lá do céu vê Jonas indo para Tarsis. E lá em cima os marinheiros seguiram viagem com toda aquela carga preciosa daquela embarcação, rumo a Tarsis. E Jonas ali entrou, desceu ao porão e dormia um sono profundo. Enquanto ele dormia um sono profundo, fugindo da presença e do chamado de Deus, Deus manda uma tempestade violenta. E essa tempestade estava fazendo com que o navio fosse despedaçado ao meio. Os marinheiros, com toda a sua experiência, não sabiam mais o que fazer, começaram a jogar os seus tesouros, suas preciosidades fora, suas cargas valiosas no meio do mar, para aliviar o peso do navio. E cada um orava e buscava o seu Deus. Cada um fazia o que podia, o que sabiam, para que aquela tempestade, aquelas ondas gigantescas fossem aliviadas. E enquanto isso, o navio estava assim, lá em cima e lá embaixo, e Jonas não percebia. Jonas, um sono profundo, dormindo, enquanto dezenas ou centenas de pessoas no convés, ou na cabine daquele navio, estavam todos gritando, desesperados, clamando pelos deuses, para não morrerem ou não ir a naufrágio. Muitas das vezes, o pau está torando sobre a sua vida. Está o inimigo assolando a família. Está o país entrando num caos. Está em situações de uma forma extraordinária, uma grande tempestade, grandes problemas. E eu não consigo entender, irmãos, como que as pessoas que já conhecem Jesus como Senhor e Salvador, isso é, se conhece, entra num porão do comodismo e dorme um sono profundo. Enquanto o Senhor Jesus está chamando pessoas a pregar o Evangelho, outros, porém, está nem aí, está dormindo um sono profundo, dizendo assim: cada um que se vire, estou nem aí. Quando na verdade, Deus não pensou assim. Quando Deus viu o mundo afundado pelo pecado, Deus dizia: estou aqui, eu estou aí, vou enviar o meu filho, vou entregar o meu filho para morrer por este mundo, para que todos venham ao resgate, e venha então ter o direito de ganhar a salvação através da morte do meu filho. Você não pode estar dormindo nessas horas tão difíceis que o mundo está enfrentando, onde o mundo inteiro está em cima de um barril de pólvora, onde nação nenhuma pode dizer que está segura, onde nação nenhuma pode dizer que tudo está bem, que tudo está prosperando. Vocês sabiam que no Afeganistão, vidas de missionários, todos os dias, com toda a sua família, estão sendo mortas a tiro, estão sendo mortos à espada, à facada, degolados por amor a Jesus? Deus é dono do ouro e da prata. Se nós buscarmos o reino de Deus, igreja, é sério, em primeiro lugar, colocar Deus no centro da nossa vida, e parar com esse negócio de falar: Senhor, eu vou te dar 5 e o Senhor me dá 500. E se você der 500 e Deus te dá 5, vai ficar bravo com Deus. Por que que nós queremos sempre a multiplicação, mas nós não queremos multiplicar vidas para Cristo? Uma igreja saudável é uma igreja que gera almas, é uma igreja de membros, de pessoas, que convide pessoas, que ganhem pessoas para Jesus, que traga pessoas para a igreja, que deixa Jesus entrar no coração dessas pessoas. Vou contar uma causa para vocês. Há um ano atrás, uma pessoa falou: pastor, vamos fazer uma visita para um amigo, um grande amigo meu. Falei: vamos, aonde? Tal lugar. Só que a família dele não aceita muito, porque eles têm uma outra religião, é avesso ao Evangelho. Mas o meu amigo está numa depressão muito mal. Ele é um advogado formado,
casado há 4 anos, tem uma filhinha de 3 anos, e é uma pessoa muito bem sucedida. Mas ele separou, ele está muito mal. Faz 4 meses que ele separou, e ele está muito mal. Vamos lá comigo? Falei, então vamos. Num domingo, ele ligou, falou, fulano, estamos indo aí. Então, quando nós estávamos indo para lá, houve um contratempo que essa pessoa não podia nos atender. E então aí na segunda-feira, eu falei para esse rapaz, então vamos na segunda. Segunda-feira nós iremos então. Tudo bem, segunda-feira eu ligo para o pai dele e nós vamos lá no hospital psiquiátrico onde ele está. Tudo bem. E quando chegou na segunda-feira, o pai falou, não vai ser possível, porque ele está para sair, assim por diante e tal. E eu falei para ele, então, rapaz, vamos dar um jeitinho, vamos na terça-feira sem falta. Nem avisa o pai. Vamos direto lá. Sabe o que aconteceu? Quando chegou naquela segunda-feira, aquele moço se suicidou com um cinto dentro do banheiro. E um jovem de 39 para 40 anos tirou sua própria vida por causa de um casamento fracassado que havia 4 meses tinha jeito. Mas o inimigo fez de tudo para não alcançarmos esta vida. E esta vida tirou a própria vida dele com enforcamento por achar que não tinha mais jeito a sua vida. Nós perdemos uma alma preciosa por um dia. E até hoje esse amigo desse rapaz chora. Ele fala, pastor, se eu soubesse que na segunda-feira ele tiraria a sua vida, eu romperia qualquer barreira, eu iria lá direto com o conceito do pai ou não, iria lá direto e falaria do amor de Deus. Quantas vidas nós estamos perdendo de um dia para o outro, porque nós chegamos tarde demais. E naquele dia do Senhor, como que nós vamos apresentar? Deus vai falar, vem cá, vou te mostrar uma coisa. Está vendo todas aquelas pessoas lá embaixo? Na condenação eterna? Nossa, Senhor, pois é. São todas as pessoas que você deixou de alcançar e deixou de falar do amor do meu filho Jesus. Estão condenadas, e agora? Quem ganha almas, irmãos, é sábio. O maior valor na sua vida não é a sua empresa tão somente. Não é só o seu carro importado, seu sítio, sua fazenda, sua casa. Amém por isso. Isso é mordomia cristã. Mas o maior tesouro que alguém possa ter, disse Jesus, é quando você se transforma num ganhador de almas para o reino de Deus. É quando você evangeliza, é quando você ganha almas, é quando você deixa de ser egocêntrico e abre o seu coração e compartilha Jesus com as pessoas. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, para que eles sejam filhos de Deus. Venha ouvir a palavra de Deus na Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular. Rua Otávio Francisco Dias, número 299, bairro Água Verde. Fone 3332-6633. Eu tenho certeza que essa palavra tocou em seu coração. Então dedique um tempo da sua vida ao nosso Senhor Jesus. Você vai ver que grandes coisas irão acontecer. Creia e venha também aqui para a Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós estamos te esperando de braços abertos, você, sua família e seus amigos. Aqui na Rua Otávio Francisco Dias, número 299, no bairro Água Verde. Temos cultos todos os dias e em diversos horários. Para mais informações, nosso telefone é 3332-6633. Lembrando que você pode assistir novamente este programa através do portal tvles.com. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo, A Porta da Graça. Que Deus te abençoe.